O assunto agora é a safra de grãos 21-22 no Paraná. De acordo com o DERAL, que é o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura, o estado pode colher 22,54 milhões de toneladas na safra de verão. E quem traz os detalhes sobre o cultivo na região é Norberto Ortigara, que é secretário de Agricultura do Paraná. Olá, secretário, muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Simone, boa tarde a você, boa tarde aos espectadores. Secretário, eu conversei com o senhor um pouco antes do Natal, bem antes, e o senhor me falou lá naquela semana que a safra 21-22 começou bem, mas que a região oeste enfrentava sérios problemas, falta de chuva, e que a escassez hídrica prejudicava, então, a soja. Eu pergunto para o senhor agora, para a gente começar o nosso bate-papo, como está a situação hoje, 30 de dezembro, aí nessas regiões afetadas? É pior do que quando nós falamos. Eu acabo de fazer uma reunião com toda a nossa equipe técnica, todos os regionais da SEAB, IDR, ADAPAR, e nós estamos em vias através de um ato do senhor governador, de decretar situação de emergência ou calamidade hídrica no nosso estado. Visto que neste momento nós estamos com mais de 144 municípios ou já com decretos ou encaminhando os seus decretos, reconhecendo perdas expressivas nas suas produções. Na última quarta-feira nós divulgamos uma estimativa de safra em que já apontávamos uma redução de mais de 2,5 milhões de toneladas da safra de soja e também mais de 550 mil da safra de milho de primavera. Esse quadro é um quadro absolutamente pior neste momento, não é assim falar, cultivar o hábito de falar coisa exagerada. Nós estamos, de fato, num nível de perda muito elevado. Dos 48 municípios do oeste do Paraná estão com nível de perda em soja variando entre 50% e 75%, por exemplo, tá? Então, nós estamos consolidando esses dados hoje. Todos os municípios do sudoeste também, uma situação absolutamente catastrófica. Todos os municípios, ou grande parte da nossa região, do Arenito, Paranavaí, Umuarama, que são mais de 40, quase 50 municípios, uma parte importante da região de Laranjeiras, até quem vem até Rio Bonito do Iguaçu, uma parte de Guarapuava, uma parte de Pitanga, uma parte de Ivaiporã, enfim, uma parte de Maringá, até aqui nos Campos Gerais, lamentavelmente, municípios que têm menos problema, nós temos alguns locais como Tibagi e Reserva com perdas. Então, não será surpresa se com a evolução da colheita, que começou com baixíssimas produtividades, mostrar o grande estrago que essa profunda crise hídrica que já dura quase 2 anos, fruto de Laninha, que você acabou de explicar aí, que nada mais é do que o resfriamento das águas do Oceano Pacífico na costa do Peru, que traz como consequência menos chuvas aqui para o sul do Brasil e mais chuvas para o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste, e é o que está acontecendo. Então, toda a agricultura, especialmente de parte de Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande e Santa Catarina, enfrentam nesse momento níveis elevados de preocupação e de perda de produção de milho, de soja, de feijão, de silagem, de falta d'água para animais, de falta d'água para humanos, de também perdas por granizo e seca com tabaco, de pastagem de forma geral para alimentação animal. Então, um quadro absolutamente complicado e que está levando o senhor governador Ratinho Júnior a decretar, possivelmente ainda hoje, situação de emergência hídrica no nosso estado. Um quadro muito preocupante mesmo e pode mudar toda, então, a estimativa do DERAL aí para essa safra 21-22, não é mesmo, secretário? Já foi, Simone, lamentavelmente, uma parte importante dessa região importantíssima que é o oeste, o sudoeste e parte do centro do Paraná, a safra já passou. Essa chuva que aconteceu ontem em alguns locais, hoje de manhã, ela não traz de volta essa perspectiva. E nós estamos trabalhando com os municípios aí para cada um fazer o seu decreto
e quem sabe, havendo condição de umidade adequada, a gente possa vir a fazer uma grande safrinha de milho para tentar recuperar um pouco, não só dos prejuízos individuais, mas também uma melhor nível de oferta de produção para abastecer bem as nossas cadeias das proteínas aí do peixe, do frango, do porco, do leite, que estão sofrendo barbaramente com custos nesse momento. Um quadro assim, concluindo um ano muito ruim, e que ele abre assim um rombo possivelmente bilionário nas contas aí dos agricultores. Uma triste realidade essa, o senhor falou aí no Laninha, né? Mas os meteorologistas falam que esse fenômeno vai continuar o ano que vem, ou seja, a gente não sabe ainda como vai trazer a notícia aqui, porque a gente quer uma safra boa, com certeza trazer essa notícia boa, mas o que o senhor traz aí para a gente é muito preocupante mesmo, né, secretário? Agora, essa perspectiva de crescimento de área para o milho segunda safra, quantos por cento, então, de área viriam nessa segunda safra? Nós imaginávamos que, na condição que tínhamos até 15 dias atrás, um crescimento de pelo menos 2%, para uma área aí de 2.564.000 hectares, o que podia dar aí 15 milhões de toneladas numa safra bem conduzida. Mas eu, agora, com essa decisão difícil a ser tomada pelos agricultores, tem muita gente que quer plantar soja sobre soja. Nós não estamos recomendando, nós temos uma proibição legal de fazer isso. Nós preferimos, tendo em vista o quadro também de perspectiva de boa rentabilidade, que o agricultor venha de fato apostar no milho na época certa, quem sabe aí nos próximos 15 dias no máximo, 20 dias, esteja semeando a sua lavoura, havendo condição. Então, aí eu acredito que possa até haver um crescimento adicional dessa área do milho safrinha, tão importante para o conjunto da agroindústria brasileira. O secretário, eu gostaria que o senhor salientasse, então, por que não pode plantar soja sobre soja? Quais seriam as implicações? Há cerca de 14 anos, nós estamos gastando muito dinheiro com fungicida em soja, coisa que nós não fizemos durante mais de 50 anos. Nós temos um inimigo comum chamado ferrugem asiática da soja e que nós temos uma estratégia adequada. Primeiro é vazio sanitário, 90 dias sem planta viva para não ter hospedeiro, importantíssimo isso. Segundo, a busca incessante da nossa pesquisa mundial para a gente ter cultivares resistentes, tolerantes à ferrugem. E terceiro, nós precisamos desacelerar a perda da eficiência das moléculas químicas que nós temos hoje. E, portanto, nós temos que fazer as coisas do jeito correto. Não dá para ter soja o tempo todo no estado do Paraná. E nós temos sido duro com isso. Soja sobre soja já é, por si só, agronomicamente, uma coisa não recomendável. É preciso ter mudança de cultura, mudança de tipo de raiz, para não perpetuar aí esporos viáveis, né, de doenças que vai exigir da gente bombas, gastos extraordinários com fungicidas, né, coisa que leva boa parte da rentabilidade. Então, sob qualquer aspecto, soja sobre soja não é uma boa medida agronomicamente falando, e do ponto de vista sanitário, pior ainda. Então, nós temos uma norma da ANAPAR que proíbe, na verdade, plantar soja sobre soja. Você sabe, Simone, que está na mídia aí, nós estamos com embate aí, a gente tentou ajustar o calendário agrícola do Brasil todo para a questão da ferrugem, né? E agora tem gente questionando em juízo, né? Trazendo instabilidade. O Paraná não abre mão de fazer as coisas tecnicamente bem feitas, mesmo tendo estendido a janela para 140 dias, reconhecendo que quem começa a plantar muito cedo, como ali em Palotina, não é a mesma data de quem planta depois de colher aqui tabaco, ou feijão, ou silagem no fim de dezembro, começo de janeiro, como é essa parte que vai de Mariópolis para frente, até a Lapa, aqui na parte sul. Nós temos um estado muito largo e, portanto, com realidades de altitude, de clima, de umidade diferentes, que exigem épocas diferentes. A única concessão
que fizemos foi essa, desde que o Ministério da Agricultura adotasse uma padronização no Brasil, e pela primeira vez, em julho e agosto desse ano, o Ministério peitou e fez isso, né? E trouxe um pouco mais de harmonia no enfrentamento do grande inimigo chamado ferrugem asiática da soja, que é o nosso problema que afeta o principal ativo da economia rural do Brasil. E a região oeste, os produtores da região oeste anteciparam esse plantio de soja, secretário? Não, eles plantaram na época certa. Nós ajustamos esse calendário. Ali é permitido plantar a partir de 11, ter plantas emergidas, na verdade, a partir de 11 de setembro. Então foi respeitado isso. Quando foi semeado esse ano, até tinha, diferente do ano passado, até tinha condição de umidade, mas depois disso foi muito instável o clima, e que acabou não permitindo o crescimento uniforme das plantas. Tem muito local que nem fechou a rua, que não estão colhendo aí 15, 20, 30 sacas por alqueire. É uma produtividade absolutamente que não cobre custo, né? E está deixando em maus lençóis. Foi plantado no prazo certo. O problema foi, de fato, essa agudização aí da condição climática adversa. Agora, plantar soja sobre soja, eu sei que hoje mesmo, pela manhã, alguns agricultores acabaram roçando, dessecando as suas lavouras, na tentativa de ainda aproveitar algum espaço aí de umidade, mas nós temos, assim, a recomendação de não fazer soja sobre soja para não perpetuar essa possibilidade de termos muito mais ferrugem e, portanto, tornar mais difícil o enfrentamento desse grande desafio. Secretário, para a gente finalizar aqui, tem, então, lavouras em boas condições aí no estado? Sim, nós temos, desculpa, eu estou aqui não saindo de uma problema de saúde. O Norte Pioneiro como um todo, por exemplo, ali perto de Jacarezinho, Cornélio, uma parte de Cornélio Procópio, parte de Londrina, parte de Maringá, nós temos parte de Ponta Grossa, parte da Apucarana. Nós temos lavoura aí com potencial muito bom. O epicentro dessa crise, repito, é o oeste do Paraná, com seus 48 municípios, se pegar toda a MOP, 54, todo o nosso sudoeste aí com mais de 29, 42 municípios, praticamente não escapa um. Nós temos a região de Campo Mourão aí com pelo menos 10 municípios, a região de Ivaiporã, bem no centro, junto com Pitanga, aí que dá mais de 20 municípios afetados. Em resumo, pelo menos 44% dos municípios, pelo menos na condição de hoje, com muita perda muito elevada, especialmente em soja e milho. Certo, secretário Norberto Ortigari. Aliás, eu falei, Simone, acabei de falar com a ministra, 2 minutos antes da ligação, preocupada também, a ministra Tereza Cristina. Como é que foi a conversa? Também preocupadíssima, de mãos meio amarradas, que nem a gente, mas todo mundo tentando buscar ser solidário com os nossos agricultores, achar caminhos para que a gente possa minimamente recuperar essas grandes perdas, socorrer agricultores, de alguma forma ajudar os municípios a enfrentar a questão de abastecimento de água, abastecimento de alimentos para os nossos animais, aí de leite especialmente, já que a silagem teve perda muito grande. Enfim, ela se mostrou absolutamente preocupada e solidária no enfrentamento dessas dificuldades que todos nós passamos. Como é que seria, então, essa ajuda aos produtores aí que o senhor falou, melhorar a linha de crédito? O que poderia ser feito nesse momento que eles estão aí com a corda no pescoço, secretário? Sim, muita calma nessa hora. Sim, nós temos um quadro delicado. O simples fato do governo estadual, eventualmente ainda hoje, baixar o decreto ou cada município fazer o seu decreto e aí o Estado reconhecer... abre perspectiva de renegociação perante banco, perante fornecedores, e nós já temos assim centenas de pedidos já de prefeitos, né, querendo que a gente de alguma forma ajuda. Nós não temos um padrão ainda de atendimento, mesmo porque esse decreto ele cita a lei de responsabilidade fiscal, permitindo que os municípios e o Estado possam fazer algumas ações
não ao arrepio da lei, mas algumas coisas com mais facilidade, mas sempre respeitando a lei. Então, digamos assim, de hoje para segunda, para terça, a gente vai ter muita oportunidade de trocar informação com os municípios, ver de fato como é que a gente pode. O simples decreto já permite que agricultores, de alguma forma, possam, perante os seus eventuais credores, ter uma relação muito mais protegida, minimamente protegida, né? No sentido de dizer, olha, eu quero pagar, mas não tenho produção, como é que faço? Vamos restabelecer? A própria conversa com os bancos, tá? É uma conversa que o Manual do Crédito Rural permite e nós vamos levar à plenitude isso, né? Socorrendo os nossos agricultores. As questões mais humanitárias certamente serão enfrentadas pelos municípios com a ajuda do Estado, tanto quanto possível, né? Eu me refiro aqui à água para animais e água para humanos, né? Minimamente isso, para que nada assim se torne ainda pior do que já está. Vamos aguardar, então, qualquer novidade, o senhor entra, por favor, em contato com a gente aqui, que a gente quer esclarecer, trazer essas novidades em relação a essa situação aí enfrentada pelo estado de vocês. Norberto Ortigara, secretário de Agricultura do Paraná, muito obrigada pela sua participação e tenha uma boa tarde de trabalho. Obrigado, boa tarde e um bom ano, tanto quanto possível a todos.